Então, voltando aqui, né? Tá Aí gravando? aparece, aí aparece, né? A grande questão do trabalho, né? E aí, um elemento importante que eu acho que precisa ficar claro aqui, né? Por que que o trabalho é tão importante assim na análise do Weber? Porque ele descobre que a questão do trabalho foi ressignificada por Lutero. Dá uma olhada aqui, né? O conceito de Beruf, que é o conceito de vocação. Não dá para não notar que já na palavra alemã Beruf, e talvez de forma ainda mais nítida no termo inglês calling, pelo menos ressoa uma conotação religiosa, a de uma missão dada por Deus. E quanto mais enfaticamente acentuamos a palavra num caso concreto, mais ela se faz sentir. E assim como o significado da palavra, assim também, como é amplamente sabido, a ideia é nova e é um produto da reforma. Uma coisa, antes de mais nada, era absolutamente nova: a valorização do cumprimento do dever no seio das profissões mundanas, como o mais excelso conteúdo que a autorrealização moral é capaz de assumir. Isso teve, por consequência, inevitável a representação de uma significação religiosa do trabalho mundano de todo dia e conferiu pela primeira vez ao conceito de Beruf esse sentido. No conceito de Beruf, portanto, ganha expressão aquele dogma central de todas as denominações protestantes que condena a distinção católica dos imperativos morais impraécita e concilia, e reconhece que o único meio de viver que agrada a Deus não está em suplantar a moralidade intramundana pela ascese monástica, mas sim exclusivamente em cumprir os deveres intramundanos, tal como decorrem da posição do indivíduo na vida, a qual por isso mesmo se torna sua vocação profissional. A coisa ganhou uma conotação tão grande, por quê? Porque é através do conceito de vocação que agora eu saio para o mundo. Deus me chamou para que eu dê testemunho, tenha uma vida ascética, uma vida regrada, uma vida disciplinada, uma vida que agrada a Deus, que Ele me olha o tempo todo. E eu vou para o mundo do trabalho como um vocacionado. Não importa, essa é a grande novidade, né? Não importa se eu sou médico, pedreiro ou lixeiro, eu vou fazer tudo para a glória de Deus, porque o meu culto termina no domingo à noite. O pastor me envia para uma missão no mundo, né? Porque é isso que significa o final do culto. O culto do protestante não se encerra no domingo à noite, ele continua ao longo da semana. Onde que eu passo a maior parte da minha vida? Na oficina artesanal, trabalhando. Então, é lá que eu vou glorificar a Deus através da minha vida, prestando um culto a Ele, porque eu sou um missionário, porque eu sou um vocacionado, porque Deus me chamou para isso. Deus não me chamou para viver uma vida ascética fora do mundo. Deus me chamou para viver uma vida ascética dentro do mundo. Então, é ali que eu vou dar testemunho o tempo todo dele. E aí, quando o protestante pensa dessa maneira, ele ressignifica o conceito de trabalho. Agora, não é só o protestante que está ressignificando o trabalho, né? As coisas estão mudando de uma maneira bastante interessante. Por quê? Porque protestantes e capitalistas, lembre-se, são os dois objetos analisados pelo Weber, né? São os dois filhos da modernidade. Esses dois filhos da modernidade estão ressignificando o trabalho, tá? E aí aparecem as famosas afinidades eletivas entre o capitalismo e o protestantismo. Por vieses diferentes, ambos possuem a mesma lógica de funcionamento. Ambos quem? Capitalismo e protestantismo. Capitalismo nascido no século XIV, na sua versão mercantilista, protestantismo nascido a partir do século XVI, a partir de três grupos e com ramificações que vão, né, desembocar no século seguinte ou nos séculos seguintes.
tá? E aí a gente percebe o seguinte, né? Por vieses diferentes, ambos possuem a mesma lógica de funcionamento. Um não cria o outro. Não é o protestantismo que cria o capitalismo, nem o capitalismo cria o protestantismo. Mas eles têm a mesma lógica de funcionamento. E eles se encontram. Então, o capitalista, pelo viés econômico, ele ressignifica o trabalho. Ele valoriza o trabalho e reinveste o fruto do trabalho em mais trabalho. Querem ver? Você é um capitalista. O capitalista olha e diz assim: eu preciso valorizar o trabalho. Por quê? Porque até aquele momento o trabalho era algo maldito. A palavra trabalho vem de uma palavra em latim que gera trabalho e tripudiar, que em última instância desembocou, né, no tripalium. Tripalium era uma canga, né, um instrumento de 3 paus. Então, imagine, o que é trabalho? Trabalho é algo maldito. O trabalho sempre foi visto como algo maldito desde a antiguidade, né? Não foi a Igreja Católica que inventou isso. No mundo grego, quem que trabalha? Escravo, né? No mundo romano, quem que trabalha? Escravo. Na Idade Média, quem trabalha? Servo. Os nobres, os aristocratas, os filósofos, eles vivem da contemplação, vivem da reflexão. O trabalho manual é algo de baixo, né? de baixo escalão, de gente desqualificada. Então, o trabalho é maldito, o trabalho não é uma coisa boa. Quando surge o capitalismo começa a mudar essa visão, né? Nós precisamos, né, negar o ócio. O ócio, que até então era algo supervalorizado, e viver na boa, no ócio, é coisa da elite. Quem trabalha é gente desqualificada. Então, quando surgem os capitalistas, a partir do século XIV, eles promovem negar o ócio. O que eles criam com isso? A palavra negócio. O que é negócio? Negócio é negar o ócio. Então, eu amplio o meu negócio valorizando o trabalho. Então, valorizo o trabalho e reinvisto o fruto do trabalho em mais trabalho. Se eu sou um bom capitalista, um workaholic, eu durmo 3 horas por noite, levanto muito cedo, né? Vou dormir muito tarde, amo o trabalho, valorizo o trabalho, e aí eu pego aquele meu fruto do trabalho e reinvisto em mais trabalho e amplio meu negócio. Então, imagine, eu sou um cara que tem um estabelecimento pequeno aqui. Eu fecho o balancete do mês e eu ganhei R$ 30.000 de lucro. Se eu pegar esses R$ 30.000 e for para as praias do Nordeste, passar uma temporada lá e gastar tudo, vai ser uma fase maravilhosa da minha vida, mas quando eu voltar, eu não terei mais dinheiro para investir no meu negócio, né? Então, o bom capitalista é aquele que ele planeja a sua vida econômica, ele ama trabalhar, mas ele pega o fruto do seu trabalho e reinveste em mais trabalho para ampliar o seu negócio. Então, ele faz isso, não é para a glória de Deus, ele faz isso para ganhar mais dinheiro, porque o objetivo dele é lucro. Só. O religioso, o protestante, por um viés diferente do econômico, pelo viés religioso, ele age da mesma forma que o capitalista. Mas não é para ter lucro, é para glorificar a Deus. Ele valoriza o trabalho.
Por quê? Porque trabalho para ele é beruf, é vocação. O trabalho deixa de ser maldito. Ele abre a Bíblia, está escrito lá: no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia. Né? Deus criou o homem pecou. Disse Deus: do suor do seu rosto comerás. Está vendo? O católico olha para essa passagem e diz assim: está vendo? O trabalho nasceu como fruto de maldição. Concordando com gregos, com romanos, concordando, né, com a Idade Média. O trabalho é isso aqui, ó, nasceu porque o homem pecou. O protestante lê a mesma passagem e diz: está vendo? O trabalho é bênção. Porque Deus trabalha até agora, disse Jesus. Meu Pai trabalha até agora. E o trabalho foi uma bênção de Deus. Por quê? Porque o homem, naquele momento, estava destinado a ser morto. Deus deu mais uma chance a ele, para que, através do trabalho, do suor do seu rosto, ele conseguisse levar o seu alimento para casa, conseguisse sustentar a sua família. Então, o trabalho é bênção, o trabalho não é maldição. Então, capitalistas e protestantes amam o trabalho. E ambos, a seu modo, reinvestem o fruto do trabalho e mais trabalho. Por quê? Porque o protestante ama trabalhar, mas aí ele ganha dinheiro. Quando ele ganha dinheiro, esse dinheiro pode ser um problema na vida dele, pode afastá-lo de Deus. Quantas pessoas bem-sucedidas dentro das igrejas de vocês deixaram de frequentar a igreja porque ficaram tão bem-sucedidas que compraram uma casa na praia, compraram uma chácara, compraram um sítio e nunca mais aparecem na igreja? O dinheiro pode se transformar num problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir o fruto do trabalho em mais trabalho, para continuar glorificando a Deus, porque o trabalho para o protestante só tem uma finalidade: ser um culto a Deus. Você não se deixe escravizar pelo lucro. Essa era a noção protestante de trabalho. Perfeito? Então, o capitalista ama o trabalho, reinveste o fruto do trabalho em mais trabalho. O protestante ama o trabalho e reinveste o fruto do trabalho em mais trabalho. Só que um age forçado pela lógica do lucro e o outro age pela noção muito clara de vocação. Por isso que são vieses completamente distintos. Mas não importa. O Weber descobre que ambos agem segundo a mesma lógica, por isso possuem afinidades eletivas entre si. Bom, vamos entender o título deste livro: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Qual é a ética protestante? A ética protestante é aquela que valoriza o trabalho e reinveste o fruto do trabalho em mais trabalho. Essa é a ética protestante. E se faz isso por quê? Porque quer se glorificar a Deus. O trabalho é um meio de você glorificar a Deus. Essa é a ética protestante. Qual é o espírito do capitalismo? O espírito do capitalismo é aquele que valoriza o trabalho e reinveste o fruto do trabalho em mais trabalho. Só que se faz isso pela lógica do lucro, pelo viés econômico. Deu para entender a diferença? Deu para entender que eles agem de maneira diferente, mas chegam no mesmo lugar? Então, a pergunta básica é: numa sociedade como aquela analisada pelo Weber, qual é o grupo mais talhado para desenvolver o capitalismo? O católico, que considera o trabalho uma maldição, ou o protestante, que considera o trabalho uma bênção? É lógico que é o protestante. Por isso que há uma relação direta quando esses dois filhos da modernidade se encontram. Um não cria o outro, mas quando eles se encontram,
você tem um desenvolvimento, né, dos países protestantes, porque o protestante ele age de maneira capitalista sem saber que o é. Por quê? Porque é aquilo. A ética protestante e o espírito do capitalismo representam, em última instância, a valorização do trabalho e o reinvestimento do fruto do trabalho em mais trabalho. E é por isso que o livro se chama A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Lembra que eu disse para vocês no começo da aula que o Weber queria contribuir para o debate que a Alemanha deveria ser uma potência agrária ou uma potência industrial? Essa é a contribuição dele. É como se ele dissesse: pessoal, vocês que estão aí debatendo se a Alemanha vai ser uma potência agrária, uma potência industrial, não se esqueçam do seguinte: esse negócio começou aqui na Alemanha. Esse negócio, né, de valorização do trabalho, reinvestimento do fruto do trabalho, começou aqui entre nós, começou com Lutero. Nós começamos a compreender o trabalho como algo que glorifica a Deus. Então, portanto, independente se a Alemanha vai ser uma potência agrária ou uma potência industrial, lembre-se, nós precisamos valorizar o trabalho. E nós precisamos reinvestir o fruto do trabalho em mais trabalho. E é por isso que eu estou escrevendo uma obra que vai ser, né, com toda a sabedoria, intitulada de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Só por isso. Gerson. Oi. Mesmo querendo fazer uma contribuição, ele faz uma dura crítica ao objetivo de ganhar dinheiro por ser um fim em si mesmo, porque eu vi isso no segundo capítulo e foi isso que eu entendi. No final ele faz assim, isso é estranho a todas as culturas de todos os tempos e só é aceito por causa do espírito do capitalismo, onde ganhar dinheiro é um fim em si mesmo. E os dois movimentos, né, tanto os capitalistas quanto o espírito capitalista, quanto a ética protestante, correm o risco ou culmina nesse mesmo fim? Exatamente, perfeito, Leandro. Olha só, vou ler aqui a última parte do livro do Weber. São dois conceitos aqui que vocês não podem esquecer jamais. Ele começa assim: o puritano queria ser um profissional. Nós devemos sê-lo. Olha só, nós devemos sê-lo. É como se ele dissesse: o puritano queria ser um profissional lá atrás. Nós, na Alemanha, hoje, se a gente quiser desenvolver a nossa economia, a gente precisa entender que nós precisamos ser profissionais também. Pois a ascese, ao se transferir das celas dos mosteiros para a vida profissional, passou a dominar a moralidade intramundana e assim contribuiu, com sua parte, para edificar esse poderoso cosmos da ordem econômica moderna ligado aos pressupostos técnicos e econômicos da produção pela máquina, que hoje determina com pressão avassaladora o estilo de vida de todos os indivíduos que nascem dentro dessa engrenagem, não só dos economicamente ativos, e talvez continue a determinar até que cesse de queimar a última porção de combustível fóssil. Ou seja, quando que o capitalismo vai acabar? Quando ele destruir o planeta inteiro. Porque não tem limites. Não há limites para cuidar dos recursos naturais. Tá? Apesar de reconhecer que essa relação entre religião e capitalismo foi uma relação que possibilitou o desenvolvimento, né, do sistema capitalista, ele está dizendo, olha, tem um perigo aqui, um perigo enorme, porque o capitalismo ele não tem limites, ele é um monstro que engole a tudo e todos. Aí, na sequência, ele diz assim, na opinião de Baxter, né, o puritano Baxter, na opinião de Baxter, o cuidado com os bens exteriores
devia pesar sobre os ombros de seu santo apenas, abre aspas, qual leve manto de que se pudesse despir a qualquer momento. Olha o que o Baxter está dizendo. Os cuidados, o desejo de acúmulo, o desejo material de enriquecer, deve ser como um manto muito leve. A gente, quando esse negócio começar a dominar a gente tem que tirar esse manto. Por quê? Porque nós trabalhamos para a glória de Deus e não para ficarmos milionários. Olha o que o Weber diz agora. Quis o destino, porém, que o manto virasse uma rija crosta de aço. Na célebre tradução de Parsons, uma jaula de ferro, no que a ascese se pôs a transformar o mundo e a produzir no mundo os seus efeitos. Os bens exteriores deste mundo ganharam poder crescente e, por fim, irresistível sobre os seres humanos, como nunca antes na história. Está aí o problema. O problema está exatamente aí. Ou seja, neste momento, em algum momento, nós protestantes deixamos de trabalhar para a glória de Deus e esse virou um elemento secundário e a gente se interessou mais pela jaula de ferro. Nós entramos no sistema, entramos nessa jaula, continuamos a usar a justificativa religiosa que estamos trabalhando para a glória de Deus, mas em última instância só estamos pensando em acumular. E quando acontece isso, né, eu me tornei um escravo. Jesus Cristo me libertou plenamente, mas eu entrei numa jaula de ferro do sistema capitalista que só vai parar o dia que o último grão de carvão desaparecer da face da terra. E aí é muito sério. É uma crítica muito forte essa do Weber, né? Então, nesse sentido, algumas orientações. Primeiro, não confunda cristianismo com modo de produção. Essa gente que identifica o cristianismo como modo de produção capitalista, eles não entenderam nada do que é cristianismo, mesmo porque Jesus não produziu a sua mensagem no modo de produção capitalista. Jesus Cristo produziu a sua mensagem dentro do modo de produção asiático, que não é nem o modo de produção feudal, é o modo de produção escravocrata do mundo greco-romano. Então, não confunda uma coisa com outra. Não confunda cristianismo com estilo de vida americano, American Way of Life. Não confunda. Se você achar que é isso, você está comprando o lixo do gospel americano. Não confunda. Não confunda trabalho para a glória de Deus com submissão ao Deus mercado. Tem gente que bate no peito e sai dizendo que é cristão, que é liberdade, mas no fundo adora o Deus mercado. É um adorador da besta. Não confunda consumo com consumismo. Consumir é algo necessário, nós consumimos o tempo todo. Agora, quando eu me transformo em... por isso que eu coloquei a imagem aqui, né, do Bauman, Vida para Consumo. Quando, a partir da década de 40, década de 50, esse negócio chamado consumismo passou a determinar a minha vida, aí há uma diferença entre consumo e consumismo, né? Ele determina aquilo que eu sou, e aí é muito complicado, né? Não confunda amor ao dinheiro com vocação, né? A vocação, essa que Deus nos deu, eu posso ser um pastor, eu posso ser um lixeiro, eu posso ser um pedreiro, eu posso trabalhar para a glória de Deus. Às vezes eu uso essas coisas todas para ocultar as minhas verdadeiras intenções, né? Que são intenções materialistas. Eu quero, no fundo, eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer voto de pobreza e tem que viver na pindaíba, não é isso. Viva uma vida digna, né? Tenha comida para os seus filhos, tenha dinheiro, sim, para
para comprar livros, para viajar, para ter o seu carro, a sua casa, né? Uma vida digna, mas não se deixe escravizar pelo dinheiro. Se você se deixar escravizar pelo dinheiro, ele passa a ser o Deus da sua vida, e não mais aquele que te chamou para uma vocação, porque o trabalho tem que ser compreendido assim: eu trabalho para a glória de Deus. O que eu faço, a partir do momento que eu levanto, tudo que eu faço deve ser para a glória de Deus, porque a minha vida é um culto para Deus. E o meu trabalho é um meio de expressar esse culto. Tá? Então, eu glorifico a Deus com o meu trabalho. Então, são linhas muito tênues, que ficaram todas ofuscadas, porque os terraplanistas de plantão ficam aí, né, falando e berrando, e liberdade, e se critica isso, se critica aquilo, e no final das contas não compreender, porque intelectualmente são podres, né? Eles não sabem fazer o ó com o copo, é gente desqualificada, né? Mas isso contribuiu para uma geração inteira de pessoas, né, que não sabem, de fato, a raiz, né, da noção de trabalho. Só para vocês terem uma ideia, como que o Marx concebe o trabalho? É diferente nessa tradição. Olha só. Marx concebe a natureza como o corpo não orgânico do homem, seu corpo com o qual deve manter um processo constante se não quiser morrer. Essa é a origem da definição do trabalho como metabolismo do homem com a natureza e controle desse metabolismo por sua própria ação. Mais que uma ruptura, o trabalho exprime, pois, uma continuidade com a natureza. No trabalho, o homem se comporta para com a natureza como uma potência natural. Ele a transforma segundo suas próprias leis. Ele modifica a natureza exterior ao mesmo tempo que modifica sua própria natureza, desenvolvendo as potencialidades que nela estão adormecidas. O trabalho se encarna nos objetos naturais, se transforma de trabalho vivo em trabalho passado, a fim de realizar a apropriação do elemento natural em função das necessidades humanas. Nessa objetivação, o trabalho exibe um duplo aspecto, no qual Marx pretende ter sido o primeiro a pôr o dedo. Por um lado, ele é trabalho útil, ou trabalho útil concreto, enquanto produtor de valor de uso, mas, por outro, é enquanto dispêndio de força de trabalho humana, no sentido fisiológico, nessa qualidade de trabalho humano idêntico, ou ainda de trabalho abstratamente humano, que ele constitui o valor mercantil ou valor mercadoria. Há uma diferença na tradição marxista. Os marxistas aprofundam e têm uma concepção diferente de trabalho, mas aprofundam essa temática e dizem, olha, o problema do trabalho, nessa relação com a natureza, é que o trabalho, ele tem o trabalho útil, né? O trabalho vivo e o trabalho morto, usando uma linguagem que o Habermas gosta muito, né, de usar quando se refere às obras marxianas. E aí você tem uma distinção, né, entre o valor de uso e o valor de troca. É nessa relação que nasce a fetichização da mercadoria, perfeito? Entre o valor de uso e o valor de troca. E tudo isso é fruto da relação que a gente tem com a natureza, porque o trabalho nasce dessa integração, desse metabolismo, né? Então, como que eu posso, por exemplo, pegar uma caneta, tá vendo isso aqui? Essa caneta aqui, para que ela serve? Ela serve para escrever. Quanto que ela custa? R$3. Aí eu pego uma Montblanc. Para que ela serve? Para escrever. Quanto que ela custa? R$40 mil. Como? O valor de uso dela não é escrever? É. Mas por que uma custa R$3, a outra custa 40 mil? Porque houve a fetichização da mercadoria. A mercadoria foi enfeitiçada. Ela foi magificada de novo. E aí você tem uma marca que dá status e que faz com que aquele homem que vai usar aquela caneta de R$40 mil se sinta mais importante do que aquele que está usando uma Bic.
Deu para entender? Então, ou seja, conheçam as várias vertentes, conheçam sociologia, conheçam teólogos, sejam historiadores, sejam economistas, sejam sociólogos, só não sejam burros e terraplanistas, porque essa gente é gente tosca, que não sabe nada. Você entendeu? É gente que gente que está por aí falando um monte de besteira, entendeu? Gente que quer valorizar no meio evangélico. Sabe? Para. A nossa tradição protestante é muito rica, tem muita coisa para ser conhecida, muita coisa para ser explorada. Explorem, conheçam. Perfeito? Alguma dúvida? Vou parar de compartilhar. Alguma dúvida? De minha parte, por enquanto, não. Então tá. Beleza. Quem que vai fazer a obra do Weber aqui? Eu. Tá. Eu. Beleza. Eu também. Eu também. Tá. Tá bom. Bom, espero ter ajudado, né? Vocês terminem as leituras ou tenham aqueles que já fizeram as suas leituras, a coisa tenha ficado um pouco mais clara, né? Espero que tenha contribuído. Tá bom? Bom, é isso. Tem perguntas aqui? Não. Fenomenal, professor. Fiquei até com vontade de ler o livro. Oi? Como que é?